Olá, quarta-feira de cinzas e Bauru já tem a campeã do Carnaval 2015, é a Acadêmicos da Cartola. A gente fala desse que é o 4º título seguido da escola. Vamos começar também ao vivo com o secretário de Cultura, Elson Reis, que faz um balanço da folia na cidade. E mais... Chegada da quaresma deve ter peixes mais caros. Chuva e crianças em casa. O que fazer para entreter os pequenos? Veja como explorar os brinquedos que divertem e favorecem o desenvolvimento infantil. A gente abre esta edição com o resultado da apuração do Carnaval bauruense. Nós já temos a campeã deste ano, Acadêmicos da Cartola, de novo. Quem traz mais informações ao vivo do Centro Cultural, onde foi a apuração, é o repórter Tárcio De Lucas. Boa tarde, Tárcio. Boa tarde, Larissa. Pois é, novamente deu Acadêmicos da Cartola, deu Azul e Branco como campeã do Carnaval bauruense. Ao meu lado está o Paulo Madureira, presidente da Cartola, que daqui a pouco vai falar com a gente e contar como que está o coração depois da apuração. A Cartola foi a campeã pelo 4º ano consecutivo com 178,6 pontos, unida da Vila Falcão com 177,8 e em terceiro a Águia de Ouro do Geisel com 176,8. Agora vamos lembrar um pouquinho de como foi o desfile da campeã deste ano, a Cartola, no Sambódromo de Bauru. A escola contou com 1.200 membros, 5 carros e 15 alas. O samba enredo falou do número 7. A escola abordou as 7 chaves que guardam segredos e as 7 cores do arco-íris. Também lembrou do gato preto, conhecido pelo seu azar. Na ala das baianas, o cinema foi lembrado como a 7ª arte. Personalidades famosas da dança nos carros alegóricos da Cartola. As 7 notas musicais foram destaque. O 7 apareceu também nas cartas e a morte também deu as caras a 7 palmos do chão. Eu converso então agora com o presidente da Cartola, que vai descrever como, depois dessa apuração e da vitória apertada diante da Mocidade, como que está a situação agora? Agora um pouco mais calmo, né? Mais palpitante de felicidade. Estamos aí irradiante pela mais uma vitória, porque não é 4 vezes seguidas, cada carnaval é um carnaval. É um ano de trabalho, é um ano de luta e é um ano que você vem preparando uma peça como foi preparada para o carnaval. A Cartola, ela é feita com a sua família, com a sua comunidade e tenha certeza que essa comunidade, essa quantidade de pessoas que faz a Cartola grande. Não é só a presidência, não é seu carnavalesco, seus diretores, o que faz é todo mundo junto, é a comunidade. Quando a comunidade é grande, coesa e unida, o resultado sempre é alcançado. Muito obrigado, Paulo, pela participação, informando também que a Imperatriz da Grande Bauru foi eliminada na disputa deste ano por falta de mais de 15% dos seus integrantes e, portanto, ela ficará sem verba no Carnaval de Bauru em 2016. Ela vai fazer parte de um grupo de acesso no ano que vem, formado apenas por ela, e haverá um outro grupo especial, onde estarão as outras 7 escolas de samba de Bauru. É com você, Larissa. Obrigada, Tárcio. E hoje ainda a gente volta a falar do Carnaval deste ano com o secretário de Cultura de Bauru, Elson Reis. Começa hoje a quaresma. Para a Igreja Católica é um período de penitência, quando se deve evitar o consumo de carnes vermelhas, principalmente às sextas-feiras. Por isso cresce o consumo de peixes nessa época e eles devem ficar mais caros neste ano. A alta do dólar e a procura maior contribuem para a inflação. Tucunaré, dourada, pacu, pintado, cação e abadejo. Esses são alguns dos peixes mais vendidos neste estabelecimento em Bauru. Iniciada a quaresma nesta quarta-feira de cinzas, muita gente deixa a carne vermelha de lado e investe na carne branca, seja nacional ou importada. Com a provável alta no consumo até a chegada da Páscoa, comprar agora pode ser um bom negócio. Por enquanto, a gente tem estoque e vamos segurar o máximo que a gente puder no preço. Se acabar o nosso estoque, vamos ter que renovar e com certeza vai encarecer um pouco. Merluza argentina, abadejo argentino, se for comprado em dólar e o dólar não tiver num preço muito baixo, com certeza vai alterar o preço. Quem está acostumado a comer peixe o ano inteiro, independente da quaresma e da Semana Santa, não se preocupa muito com o preço.
peixe é mais saudável, a carne é melhor, faz bem para a saúde. A gente gosta bastante de peixe. Pelo que vocês têm observado, tem tido muita variação de preço ou não? Olha, daí você me pegou. Na verdade, a gente sempre vem aqui. Então eu não costumo ver muita diferença, né? Mas é um bom preço, em vista da carne vermelha, por exemplo, que está bem cara. Então o peixe é uma boa pedida. Entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, a cotação do dólar subiu o equivalente a 56 centavos de real, indo de R$ 2,27 para R$ 2,83. E no dia 11 de fevereiro, a cotação do dólar atingiu R$ 2,87, o maior valor desde 2004. Segundo esta economista, a variação da moeda americana deve salgar ainda mais os peixes nas próximas semanas. Os preços dos peixes importados estão mais caros pela alta do dólar, né? Então, para mim importar, eu vou pagar mais. Então, se o preço do importado está mais caro, eu compro o interno. Se eu compro o interno, todo mundo passa a comprar, demandar o interno, a oferta ela não vai ser o suficiente para suprir essa demanda. Então, ocorre uma inflação nos preços dos peixes, né? Este supermercado já tem no estoque peixes importados, como o salmão chileno, merluza argentina e o bacalhau norueguês. Quem compara preços garante que é possível encontrar boas ofertas. A diferença é muito grande, mas é preciso ter cuidado de procurar, né? Averiguar melhor os preços e escolher a melhor opção, né? Outro fator que pode influenciar no valor que se paga pelo peixe é o defeso, que começou em novembro e vai até o final deste mês em algumas bacias. É uma paralisação da pesca de várias espécies para protegê-las durante o período de reprodução. A situação restringe a oferta do produto no mercado. Além disso, o país vive expectativa de alta na inflação, forçada pelo aumento nos combustíveis e na energia, o que atinge diversos alimentos. Isso impacta em todos os preços da economia e impacta também no peixe, né? Porque até chegar aqui dentro do supermercado, estabelecimento comercial, né, tem um gasto com transporte, né? O peixe, apesar de ter um preparo menor, né, ainda assim eu tenho um consumo de energia para essa preparação, para essa disponibilização do produto, né? Então todos esses fatores encarecem todos os produtos, encarece também o peixe. O tempo agora. A chuva não para de cair em Bauru. Só ontem foram 26,2 milímetros, praticamente um quarto de tudo que choveu neste mês. E a previsão diz que o tempo continua instável até o fim de semana. Veja os detalhes no mapa. Nuvens carregadas trazem chuvas a todas as regiões do estado de São Paulo. A previsão é de que o tempo permaneça instável até sexta-feira, portanto, melhora no fim de semana. Em Bauru pode voltar a chover a qualquer momento, hoje e amanhã. A umidade do ar agora é alta, está em 83%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje a mínima foi de 19 graus e a máxima não passou dos 26. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 22 e 29 graus. A Operação Carnaval 2015 da Polícia Militar Rodoviária terminou hoje. Segundo o balanço divulgado pelo batalhão, houve redução de quase 35% no número de acidentes ocorridos nas rodovias da região de Bauru, na comparação com o mesmo feriado no ano passado. Além disso, nenhuma pessoa morreu, enquanto em 2014 foi registrada uma morte. O batalhão confirma ainda que foram feitas 675 autuações a motoristas, sendo que 48 foram por embriaguez. Nós faríamos hoje uma entrevista ao vivo com o secretário de Cultura, Elson Reis, mas ele se machucou agora há pouco na apuração do Carnaval. A gente volta daqui a pouco e o assunto é atividade física. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente fala agora de atividade física, de CrossFit. É uma modalidade esportiva que tem atraído adeptos de várias idades e perfis. É um tipo de condicionamento que trabalha com todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Mas é preciso ter cuidado para não superar os limites e sofrer lesões. A aula de CrossFit dura em torno de 1 hora e começa com um aquecimento, abdominais, agachamentos, até aí nada muito diferente de um treino convencional de academia. Isso só até o coach, o professor de CrossFit, começar a passar os exercícios do dia. O CrossFit é uma metodologia de condicionamento e força e tem o objetivo de trabalhar com o corpo todo.
Por isso, cada atividade é pensada para reproduzir movimentos do dia a dia. São movimentos que você utiliza para jogar futebol no final de semana, são movimentos que você usa para jogar basquete ou então para fazer uma jardinagem na sua casa ou para trabalhar com um bom condicionamento para aguentar reuniões, longas horas de reuniões. Para trabalhar com força, equilíbrio e coordenação, são utilizados alguns objetos que normalmente não são vistos nas academias, como caixas de madeira, cordas e o kettlebell, esse objeto parecido com uma chaleira. A aula de CrossFit é igual para todos os alunos. A diferença está na intensidade e na carga empregada nos exercícios. Os iniciantes passam por um período de adaptação até chegar aos movimentos mais complexos. O CrossFit não tem nenhuma restrição. O CrossFit é para todo mundo, serve para qualquer tipo de pessoa e independe da idade da pessoa e do condicionamento físico dela. A Andréia é um bom exemplo de que o CrossFit é indicado para todos os perfis. Ela faz aulas há 1 ano e meio e está grávida de 4 meses. Como já praticava a modalidade antes da gravidez, foi autorizada pela médica a continuar com os exercícios. Eu não tive problema nenhum na gravidez, então minha médica liberou. E até quando eu tinha enjoo, eu chegava na academia, começava a treinar, passava o enjoo, passava o cansaço. Quando a barriga começar a crescer um pouco, aí eu vou ter que modificar algumas coisas, já não pode colocar a barriga no chão. Mas por enquanto eu estou fazendo a mesma coisa. Outra diferença do CrossFit é a de que os treinos não se repetem. A cada dia são passadas novas atividades para os alunos. E foi essa característica que chamou a atenção do Paulo. Nesses 10 meses em que pratica CrossFit, ele já sentiu as mudanças no corpo. Por isso, o Paulo registra diariamente o desempenho obtido nos exercícios e busca melhorar o condicionamento a cada treino. Tem até aplicativos nos celulares que a gente marca nossos recordes de peso. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vai tentando aumentar. Claro que com a supervisão dos professores, para ver se a gente está fazendo certo também, porque não adianta pegar e socar peso que você vai acabar se machucando se fizer errado, né? E esse é um ponto fundamental. As aulas de CrossFit só devem ser feitas com o acompanhamento de um profissional especializado. E os alunos também precisam ter consciência do próprio limite. Este fisioterapeuta já atendeu vários pacientes com lesões porque praticavam a modalidade sem o cuidado necessário. Tem pacientes que já chegam aqui para a gente com rupturas musculares de grau 3 para grau 4, lesões de meniscos, né? Então eles acabam realizando um agachamento muito forte, com uma sobrecarga forte, aí lesiona o menisco. Teve pacientes já com hérnias de disco, porque não respeitou o seu limite, né? Mesmo o educador físico, o profissional orientando, ele acabou fazendo a mais do que ele podia. Giancarlo também alerta que antes de iniciar qualquer atividade, é muito importante fazer uma avaliação física. As principais recomendações é passar por um médico ortopedista, um fisioterapeuta ou mesmo educador físico para realizar avaliações. Essas avaliações para verificar tanto a parte orgânica, né, do sistema orgânico, como as articulações. Então, a avaliação física, a avaliação clínica, médica é de importante antes de qualquer atividade física, seja CrossFit, caminhada, corrida, natação, sempre passar por uma avaliação. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência vamos falar de brincadeira de criança. Você vai ver como entreter os pequenos com brinquedos educativos. Voltamos já já! O assunto é vestibular da Unesp. Os convocados em segunda chamada têm amanhã e sexta-feira para fazer a matrícula. Para isso é preciso comparecer à unidade onde vai estudar, das 9 da manhã às 6 da tarde. A lista dos documentos que devem ser levados está disponível no site da VUNESP. Para as vagas que não forem preenchidas, a VUNESP divulgará uma terceira lista na próxima segunda-feira. A gente acaba de sair de um feriado prolongado, o fim de semana já está logo aí. E o que fazer para entreter as crianças, ainda mais nesses dias chuvosos? Os brinquedos educativos são uma excelente maneira de favorecer o desenvolvimento dos pequenos. Nós fomos a uma loja com uma especialista no assunto para saber como os pais podem explorar esses objetos lúdicos.
As lojas de brinquedo estão cada vez mais cheias de opções para a garotada. Mas para os adultos não é nada fácil saber escolher. A Letícia é mãe do Bento, de 2 anos, e sempre vem aqui para comprar brinquedos educativos. Para ela, essa é uma forma de estimular o desenvolvimento do filho. Eu acredito que o brinquedo que traz essa visão pedagógica, né? Ele estimula muitas coisas que outros tipos de brinquedos não estimulam, né? Então a criação, a imaginação, isso é muito importante, desde que o Bento era bebezinho. E ela já identifica mudanças na forma como o Bento interage com os presentes. Tem um brinquedo que eu comprei para ele que são umas caixinhas de madeira, e quando ele era bebê ele pegava, brincava, aprendeu a encaixar uma na outra, né? E hoje da gente brincar, né, nada forçado, assim, ele já fala as cores das caixinhas, já monta, finge que é um bolo, finge que é um prédio. Outro dia ele montou de um jeito diferente, falou, é um cachorro, mamãe. Eu achei muito interessante, né, essa questão da imaginação dele. Mas mesmo entre os brinquedos educativos, é preciso saber qual deles se encaixa melhor ao perfil da criança. Além de escolher um objeto adequado à idade, esta pedagoga ensina que é preciso identificar as diferentes possibilidades de uso que ele oferece. O brinquedo ele tem uma coisa que eu chamo de potencial lúdico. Quanto menos o brinquedo dita o que vai ser feito e mais a criança dita o que ela quer fazer com esse objeto, que esse objeto desafie ela a pensar, a imaginar, a criar, melhor é o potencial lúdico, melhor é o brinquedo. Por isso, o preço não é o melhor indicativo na escolha de um brinquedo. Solange é dona desta loja e sempre auxilia os clientes que chegam em busca de um presente. A princípio, eles vêm procurando assim um brinquedo que auxilie muito mais no desenvolvimento da criança, né? Às vezes eles nem sabem exatamente qual brinquedo, que tipo de brinquedo, né, que vai proporcionar isso, né? Então aí nossa equipe orienta, né, os pais conforme a faixa etária mesmo da criança, né, e para motricidade, para concentração. Para facilitar a decisão, Maria do Carmo observa que em todas as fases da criança, 4 grandes grupos de brinquedos podem estimular o desenvolvimento. O primeiro é o que trabalha com o exercício. São objetos que estimulam a ação e a repetição pelo prazer. Esse grupo de brinquedos ele é muito importante, por quê? Porque ele vai fazer com que a criança se descubra e descubra as qualidades físicas do objeto. Então, esse pegar, jogar, sentir o objeto, se ele é áspero, se ele é liso, isso é muito importante nos anos iniciais da vida da criança, porque ela está descobrindo os objetos e a ela mesma. Tem também os brinquedos do Faz de Conta, que trabalham a fantasia e a criatividade. Com eles, a criança pode imaginar situações do mundo e reproduzi-las. Além dos objetos, estão nesta categoria os filmes e os livros. O terceiro grupo é o da construção, em que a criança cria projetos e executa. São os brinquedos de montar ou os jogos que estimulam a experimentação. Por último, estão os jogos de regras, em que a criança começa a entender como é a vida em sociedade. Num mundo onde as regras são burladas, nunca o brinquedo de regra foi tão importante na vida de um ser humano. E esse ser, ele aprende com muita mais facilidade, ele assimila com muito mais facilidade essa questão que vai ser para o resto da vida na infância. É muito mais fácil a gente brincar, né, com essa criança, mostrar isso, do que no futuro um homem, por exemplo, ensiná-los as regras. Por todas essas características, Maria do Carmo ressalta que um objeto não é educativo e pedagógico por possuir conteúdos escolares, mas sim porque dá à criança a oportunidade de se conhecer, de conhecer o mundo, se submeter às regras e fantasiar. A linguagem do brincar é a forma que a criança tem de se fazer entender e de entender o mundo. Então, o brincar é fonte de alimento, é fonte de vida, é fonte de descoberta dela mesma e do que está no seu entorno. Não importa o tipo de brinquedo ou a idade das crianças, o papel dos pais no ato de brincar é fundamental. São eles que devem oferecer os brinquedos às crianças e também estimular nelas a criatividade.
Isso porque as famílias passaram por mudanças e hoje tem uma nova configuração. As crianças já não têm mais um número grande de irmãos e primos para compartilhar as brincadeiras. Mas Maria do Carmo adverte: o adulto não pode brincar pela criança. Ele pode estar junto, acompanhando, ajudando e apoiando. Criança é para ter adulto ao seu redor. Não é para brincar por ela, é para apoiar a brincadeira e realmente olhar se ela está passando por algum perigo. Como ele faz? Verdade, sim. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!